1 Coríntios 10, 31. Amém? Alguém pode ler para mim? De sorte que, quer comeis, quer bebeis, quer façais outras, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: se você come, Roberto, é para a glória de Deus. Se você bebe, é para a glória de Deus. Se você acorda, é para a glória de Deus. Se você vai trabalhar, é para a glória de Deus. Se você vende, é para a glória de Deus. Se você está aqui na igreja, é para a glória de Deus. Irmãos, é tudo para a glória de Deus. Amém? Eu vou partir dessa premissa. Os irmãos já sabem qual que é o tema que eu vou tratar. É o só lhe deu glória, né? Que é somente a Deus a glória. Irmãos, esses tempos têm sido tempos difíceis, Cláudio. Por quê? Porque o homem, através da personificação de Satanás, o homem tem tentado roubar a glória de Deus o tempo todo. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, pastor Silas, nós temos no campo da filosofia, você vai ter Marx, que tentou tirar Deus do céu. Você vai ter Freud, que tentou tirar Deus do inconsciente. Você vai ter Darwin, que tentou tirar Deus da ciência. E, irmãos, quando você passa na academia não é de puxar peso não, viu, irmãos? Academia de faculdade. Quando você passa ali na faculdade, você vê que Darwin influenciou todos os campos das ciências, inclusive a teologia. Irmãos, no campo da filosofia, você vai ter Nietzsche, que tentou matar Deus, falou que Deus estava morto. Irmãos, na teologia também não é diferente. Eles tentam tirar Deus. O pastor Silas já citou aqui na teologia liberal. Engraçado, pastor Silas, que não existem teólogos liberais hoje em dia, né? O meu tio, ele fala que não é um liberal, mas hoje nós temos uma expressão que uma vez criticaram e debocharam, mas depois eu vi autores usando a expressão e eu fiquei mais seguro de utilizar. Nós temos hoje um neoliberalismo teológico, porque você não tem um liberalismo clássico teológico, mas se você tem um neoliberalismo, mudou, ele vai adaptando, né? É que nem o pessoal fala, hoje em dia não existe marxismo, socialismo, comunismo, não existe do jeito que era, porque ele vai mudando, ele vai adaptando, ele vai pegando novas ideologias, ele vai, sabe, vai se mudando de acordo com o tempo. E o movimento continua, o autor que está por trás continua, e na teologia também é assim. Teologia liberal tentou roubar a glória de Deus. O que a teologia liberal faz em poucas palavras? Ela tenta tirar a ação de Deus. Aquilo que você não consegue explicar, aí você fala que é um mito, você fala que aquilo ali é uma parábola. Você vai, está entendendo, irmãos? Então Jonas não existiu, pode não ter existido, é uma possibilidade. Entendeu? Ah, irmãos, você acredita que existe, mas a teologia liberal vai dizer que não existiu. O Daniel, da cobra de leão, não existiu. Da fornalha, não existiu. Os milagres de Jesus, eles vão desconstruindo Jesus histórico, à procura do Jesus histórico, pastor Silas. Porque, irmãos, o que está por trás disso aí? Satanás tentando roubar a glória de Deus. Irmãos, na nossa vida cotidiana também é assim. É por isso que eu abri com 1 Coríntios 10, 31. O tempo todo, nós... E aí eu digo que sempre, o nosso dia a dia, irmãos, é influenciado o tempo todo por ideias do campo espiritual. Não ache você, você já lembra do desenho do pica-pau? Era só eu que assistia? Aparecia um pica-pauzinho assim, um capetinho, e o outro aparecia um anjinho. Irmãos, aquilo ali é verdade. O mundo físico, ele é regido por ideias que nascem primeiro no campo espiritual. Ah, Mateus, isso é platonismo, isso é o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão está falando de algo que é verdadeiro. Deus também se revelou lá na Grécia Antiga. Eu acredito que o Platão, ele teve uma visão puramente bíblica. Há um campo espiritual, é totalmente bíblico. Há um campo espiritual, e esse campo espiritual o tempo todo tenta roubar a glória de Deus. Irmãos, não é só na filosofia, na ciência, na psicologia, né? É em todo lugar, é na sua vida, é no seu dia a dia. Quando você levanta, é Satanás tentando roubar a glória de Deus da sua vida. E Paulo fala que nós temos que estar atentos, porque tudo é para a glória de Deus, pastor Silas. Irmãos, como eu disse aqui, o só lhe deu glória, ele é um slogan, né? É um dos 5 pontos, né, da reforma protestante, um dos 5 solas.
E é um slogan da reforma, né? Aquela chamada da reforma. Você vai ver que esse slogan, pastor Silas, ele está sempre ligado à salvação, né? E o só lhe deu glória é como se culminasse, o cinco culminasse nele, né? O pastor Silas deixou o melhor para o final, mas eu acho que o só lhe deu glória tinha que ser o último. Mas é o último? O senhor já pregou? Já. Eu faltei então, irmãos. Vocês me perdoam. Passei vergonha. Então, pastor Silas, vocês certo. Pastor Silas foi a primeira. Eu faltei no dia do pastor Silas. Irmãos, então o só lhe deu glória é justamente isso. Culmina-nos somente Deus a glória. E é um trabalhando a mesma ideia. Um trabalhando a mesma ideia do outro, Beto. Um vai culminando no outro e culmina em somente a Deus a glória. Irmãos, como o pastor Júnior, eu vi o pastor Júnior trazer um ensino aqui, nós estamos falando de reforma protestante, 31 de outubro de 1517, né? Então, esse padre, esse monge agostiniano, que é Martinho Lutero, e aí eu gosto de falar que era um padre, que era um monge, porque você entender que Deus tem povo fora da igreja evangélica. Amém, irmãos? Amém? Ah, não, é só os evangélicos que vai para o céu. Não, irmãos, os evangélicos é muito recente. Movimento protestante tem 500 anos. Mas o movimento evangélico é muito mais recente. Eu sei que porque se você pegar o protestante raiz, não pode comparar com esses movimentos neopentecostais evangélicos, né? O pentecostal não tem ligação com o protestantismo raiz, igreja luterana, igreja batista, igreja calvinista, nem batista a gente pode falar, né, pastor Silas? Igreja presbiteriana, luterana, anglicana. Então, irmãos, é tudo muito recente. Então, Deus tem o seu povo em outros rebanhos. Amém? Era um padre, um monge agostiniano. E tem até um livro, só fazer uma nota aqui, tem um livro que chama Totem da Paz, né? Totem da Paz e Favor Melquisedeque, de Don Richardson. Acho que é isso, assim se fala. O senhor sabe qual livro que eu estou falando? Ele vai falando da revelação de Deus em outros povos. Irmãos, ele não era pastor, não era crente, mas Deus se revelou ao Lutero. Amém? Então ele vai lá em 1517, prega as 95 teses e começa ali a reforma protestante. Irmãos, conforme eu disse, esses 5 solas, eles estão ligados ao que, pastor Silas? De como ser levado a Deus, aquilo que leva à salvação. É somente através da Escritura, é somente através da fé. A fé em quem? Em Cristo, somente através de Cristo. É somente através da graça, não são suas obras. E tudo isso redunda em quem? Em glória para Deus. Somente a Deus a glória, porque tudo vem de Deus. E é importante, irmãos, nós percebermos que o só lhe deu glória é uma verdade bíblica. Não é simplesmente um slogan da reforma. Não. Né? Por isso que é só a Escritura. Então, o só lhe deu glória é uma verdade bíblica. Começa uma doutrina, um ensinamento bíblico. Ele começa no Antigo Testamento e ele vai desembocar no Novo Testamento até no Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse você tem só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Eu sei que o Lutero ele pega o caminho ali da salvação, ele está falando de salvação, ele está quebrando com aquela hegemonia da Igreja Católica. Mas o só lhe deu glória é uma verdade bíblica que passa por todas as Escrituras. Por exemplo, você vai ver no Antigo e no Novo Testamento, né? Você vai ter vários textos, os textos dos profetas, o texto dos evangelistas apontando que é somente para Deus a glória. Mas, pastor Silas, o que é glória? Alguém quer se arriscar? O que é glória? Ninguém? Ninguém? Ele falou, é Shekinah. Shekinah? Então, você mostra a tua glória, não quer? Derrama a tua glória, irmão. Derramar a glória de Deus é pegar o aspirina e jogar no copo, a gente vai ser dissipado. Alguém já viu Indiana Jones? O último Indiana Jones que teve, eu vi no cinema. Eu me lembro que aí eles acham um tesouro e tal, não sei o que, e nesse tesouro vinha um nível de conhecimento, eles conseguiam ver tudo que tinha acontecido, era um conhecimento alienígena, sei lá, eles viam tudo que tinha acontecido desde o início da história da humanidade, mas é o HD da pessoa que descobriu, que era o vilão, não conseguiu processar pastor Silas, que era muito conhecimento, aí começa, eu estou vendo, começa a brilhar e pega fogo.
Tipo assim, o HD não deu conta, então mais ou menos isso, irmãos. Se a gente for ver glória, está ligado também ao conceito de conhecimento de Deus. Então, quando você fala desse conhecimento, dessa glória, você dissipa, irmão. Então, pedir a glória de Deus é algo perigoso, que a gente é tudo pecador. Isaías capítulo 6, ele fala assim: ai de mim, sou homem pecador, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque ele vê o que? Ele vê a santidade, ele vê a glória de Deus. Os próprios anjos, eles tampam o rosto para não ver a glória. E o povo está pedindo glória, né, pastor Silas? Misericórdia, a gente tem que ter temor para pedir a glória de Deus. Irmãos, o que é a glória? Irmãos, quando a gente fala de glória, sempre traz aquela ideia, pastor Silas, de brilho, de luminosidade. Os irmãos já... de esplendor, resplendor, né? O resplendor da sua glória. Então dá aquela ideia de brilho. É muito engraçado, o texto sempre traz essa ideia. E o John Piper, eu peguei uma definição do John Piper, ele fala que a glória é o brilho do caráter ou dos atributos, agora que já das palavras do Tiago Martins, esse jovem gosta bastante, que eu já vi citar várias vezes, mas então é justamente o brilho do caráter ou dos atributos de Deus. Então, quando você fala de glória, você está falando da pessoa de Deus, das qualidades de Deus. Quem lembra aqui quando eu falei de teologia sistemática, eu falei dos atributos invisíveis e visíveis de Deus? Os irmãos lembram? Os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então, é justamente isso. Quando você fala de glória, você fala da pessoa de Deus. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm essa sensação, mas quando a gente lê, parece que Deus quer o tempo todo louvor, né? Imagina assim, se você, Beto, você é patrão, você está lá no seu loja, você gosta que o seu funcionário fique puxando sardinha para o seu lado? Bajulando. Você gosta? Oi, patrãozinho, nossa, patrão, você está tão lustradinha hoje, o que você passou? Passou óleo. Brincando, viu, Beto? Nossa, Beto, você está tão forte, Beto, você está fazendo academia, Beto. Não é chato? Não é chato? Eu digo que o puxa-saco ele é falso. Eu digo que o puxa-saco ele é falso. Eu não gosto de puxa-saco, não. Né? Então eu não gosto. Aí você fica pensando, Deus, mas gente, Deus quer um louvor. Irmãos, não é que Deus quer um louvor, é um movimento natural. O rio ele corre para onde? Para o mar. Quando você liga a luz, está numa determinada época do ano, o que aparece aqui na luz? Um tanto de mosca, vem procura a luz, é um movimento natural. Vou dar um outro exemplo. Quando você vê para quem gosta de carro, você vê aquele carrão importado de 500 mil, 2 milhões de reais. Chega aquele carrão, a Ferrari aqui na porta. Irmãos, o que todo mundo faz? Todo mundo olha. Nossa, que carrão. Pode ser que você não gosta de carro, você não sabe que carro é, né? Mas pode ser que, nossa, que carrão. É ou não é? Irmãos, a glória de Deus é assim. É muito maior que o carro. É muito maior do que essa luz aqui para atrair os itens. É muito maior do que o mar. A glória de Deus, ela atrai um louvor para ser um movimento natural. É por isso que tem certas pessoas que serão indesculpáveis perante Deus, porque eles negaram a glória, eles negaram o louvor. Não tem como você negar o louvor. Já viu? Aí chega aquele homem bonitão, aquela moça bonita, aí o camarada só dizia, não achei bonito não. Já viu gente assim? É o camarada mais bonito que tem do bairro. É o pastor seu, Peixão. Irmãos, que homem bonito, que homem grandão, forte. Já viu aqueles americanos grandão, fortão? Os americanos é tudo grande. O brasileiro é baixinho, miudinho, né? Mas assim, já viu? Chega aquele homem nórdico, forte, ou aquela mulher grandona, diferente, né? A gente olha pra gente, aí tem o paraibano lá, o baiano, não, gostei não. Não, bonito é o povo aqui do norte. Ah, para, gente. Está entendendo o que eu quero dizer? Então tem gente que nega o louvor a Deus, mas é um movimento natural do ser humano reconhecer a glória de Deus, a beleza, a santidade de Deus. Isso traz um temor, isso leva a outras doutrinas, pastor Silas, como a doutrina da adoração. Doutrina da adoração está ligada com a questão da glória de Deus, com o ensinamento da glória de Deus. Você vê a glória de Deus, você naturalmente adora a Deus. Irmãos, quando nós falamos do só lhe deu glória, lembrando aqui a questão da reforma protestante, nós falamos de salvação. Eu já falei isso aqui, mas só para lembrar, pastor Silas, Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Irmãos, morto fala.
Irmãos, morto mexe dedinho assim, se mexeu, você correu. Ou eu falo assim, eu orei, está mexendo dele. Irmão, morto não fala, morto não anda, morto não se move, morto não olha, não ouve. O texto bíblico fala que nós estávamos mortos, Roberto. Mas sabe o que o texto bíblico também fala? Que Deus nos deu vida, Ele nos ressuscitou. E o versículo 7 do capítulo 2 de Efésios vai dizer o seguinte: não de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí, por isso que é somente Deus a glória. Foi Deus que te salvou. Ah, Mateus, mas eu criei. Pelo menos eu que não creio não, meu irmão. A fé é dom de Deus. Foi Deus que te escolheu. Você não tem mérito nenhum, não. O mesmo evangelho que vai pregar para você, vai pregar para o outro. Você creu porque Deus tocou você. E tem gente que Deus dificulta aí no evangelho, como por exemplo as parábolas para os fariseus, os escribas, os saduceus. Mas Deus falou assim: rapaz, eu gostei do Milton, eu vou salvar o Milton. Vou salvar o Milton, gosto do Milton. Milton, vem cá, entende o evangelho, recebe a palavra, o Milton, aquela chave girou dentro da cabeça do Milton. Então, irmãos, eu gosto muito de teologia, mas ninguém converte por causa de teologia, não. Teologia é bom para o crescimento da igreja, para evitar erros doutrinários, né, para combater o diabo com a palavra e tudo mais. Mas, irmãos, a pessoa é salva porque é uma obra do Espírito. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Por isso que a salvação é dom de Deus. É para a glória de Deus. Aleluia! Ah, Mateus, eu vou levar um fulano e explicar isso para ele, para aquele irmão ora, dobra o joelho, ora. O fundo é todo espiritual. As vidas só se converterão quando acontecer algo primeiro no campo espiritual. Não cabe a você, não cabe a sua eloquência. É para a glória de Deus. Irmãos, eu disse que isso aqui é uma verdade bíblica. Está no Antigo e está no Novo Testamento. No Antigo Testamento, pastor Silas, por exemplo, Isaías 43:7, que diz que Deus criou os homens para a sua glória. Qual o sentido da vida aí? Tem gente que está procurando o sentido da vida, até título de livro, de filme. O sentido da vida, irmãos, é que nós vivemos para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. O texto de Gênesis diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós refletimos a glória do Criador, a imagem do Criador. É por isso, irmãos, que Satanás quer colocar o ser humano com a cara no pó, no pecado, na sujeira. Que ele quer ir contra a glória de Deus, ele quer desfazer o belo. Eu vi uma mensagem esses dias, eu horrorizei, irmão. Uma menina bonita da Globo, linda, 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 menina branca, sabe, aquele lábio bonito, os traços finos, o olho azul. Menina muito bonita, cabelo pretinho, menina muito bonita. Irmãos, aí depois, eles colocaram um texto assim, né? Olha, o esquerdismo é uma doença mental. A menina foi para aqueles negócios de feminismo, aquelas ideologias malucas. E aí depois do outro lado, irmãos, ela com o cabelo cortadinho, chanelzinho, todo verde, esvoaçado, e com o cabelo assim, maior que o meu, né? Eu dei uma paradinha, essa pastor Silas, ela não, ela tá com um chubacão assim, caindo nos negócios furados. Então eu falei, meu Deus, é isso que Satanás faz com as pessoas, porque ele quer tirar a glória de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele quer te transformar no feio, ele quer te colocar para passar igual ele fez com Nabucodonosor, ele quer te transformar num bicho. Ele pega um ser humano que às vezes era um médico, que era um doutor, um engenheiro, um trabalhador, um pai de família. Aí ele faz camarada ir para o crack, daqui a pouquinho o cara está bebendo água na calçada. O cara vai para uma Cracolândia no São Paulo porque Satanás quer roubar a glória de Deus. E o texto de Isaías fala que nós fomos criados para a glória de Deus. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 3, diz que Israel é o servo de Deus, por quem ele seria glorificado. Irmãos, o conceito de nação de Israel, de povo de Deus, é para a glória de Deus. O povo de Israel, Deus criou para a glória dele. Ele pegou o povo que tinha menos condições e fez desse povo uma nação forte. Até hoje, nós vemos os milagres em Israel. Até hoje, nosso presidente, quantas vezes, até hoje, né, presidente, ainda não mudou o presidente. Você vê o Bolsonaro, quantas vezes ele citou Israel? Porque Israel é um exemplo para as demais nações, é uma potência, um estadozinho menor que Sergipe, é citado. Todas as nações falam de Israel, porque Deus pegou aquilo que era resto,
aquilo que era um bando de escravos, transformou em uma potência. Então o conceito de povo de Deus, pastor Silas, é para a glória de Deus. Nós somos enxertados nessa videira. Nós também somos o Israel espiritual, o povo de Deus espiritual. E nós somos povo de Deus, Beto. Nós somos Israel de Deus para a glória de Deus. Aí eu sou crente. Não, meu irmão, é para a glória de Deus. Né? Bota a Bíblia debaixo do braço, acha que a placa da igreja é mais importante. O senhor sabe como que é isso, né, pastor Silas? Denominações mais antigas. Eu sou crente de tal igreja e tal papai. Não sabe, irmão, isso para a glória de Deus. Você não é nada, você é pecador. É o texto de Efésios 2. Você entrou com a morte e com o pecado. Ele entrou com a vida. Você não entrou com nada, irmão. Você só entrou com coisa ruim. Essa parceria foi muito vantajosa para nós. A gente entrou com morte, ele entrou com vida. Para a glória de Deus. Aleluia! Ezequiel capítulo 20, versículos 5 e 9. Conforme tantos outros textos da Bíblia, conforme Salmo 106, nós vamos aprender que o povo de Israel foi libertado, recebeu vitórias em guerras, foi perdoado mesmo no pecado deles. Sabe por quê, Roberto? É porque eles eram bons? É porque tinha alguma coisa boa neles? Não. É por amor do meu nome. Meu irmão, você sabe por que você recebe vitória? Você sabe por que você é perdoado? Sabe por que Deus te libertou e Deus te liberta ainda de muitos vícios e pecados? É por causa do amor do nome dEle. É para a glória do nome dEle. Aleluia! Não é que isso é bom. Tem gente que acha que é bom, pastor. Esse cara é todo errado, cheio de mania. É o pai que pegou as manias ruins do pai, as porqueiras da família da mãe, cheio de mania. Vem para a igreja e não converte direito, fica com as porcarias das manias. O pastor fala, ele é desobediente, é rebelde, é dura serviço, não vale nada. É questão crente, Deus não deu vitória. Não, meu irmão, é por causa do amor do nome dEle, é para a glória do nome de Deus. Irmãos, nós não temos méritos em nós. Nós somos igual ao povo de Israel, nós erramos com Deus, nós falhamos, mas Deus dá vitória, Deus liberta, Deus perdoa, Deus dá chance atrás de chance, mas não é por causa de nós, é por causa da glória de Deus. Aleluia, Deus. Novo Testamento, irmãos, e ainda também fazendo uma mescla aqui de Antigo e Novo Testamento, nós falamos de ministério, pastor Silas. Ageu capítulo 1, versículo 8, eles falam que quando eles fossem construir um templo, era para que Deus se alegrasse e que para que no templo Deus fosse glorificado. Então a construção do templo não era para o povo de Israel, era para Deus, é para a glória de Deus. Irmãos, eu estou falando de ministério. Quando você vai para o Novo Testamento, você fala em João capítulo 17, versículo 4, o evangelista João vai dizer, nas palavras de Jesus, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra com a obra que me deste a fazer. Jesus falando em sua oração para o Pai. Então, quando você executa a obra de Deus nessa terra, seja na construção do templo, seja arrumando a mesa de som, seja cantando, seja passando slides, seja filmando o pastor, seja limpando a cadeira da igreja, limpando o banho, lavando o banheiro da igreja, ensinando, tocando, é tudo para a glória de Deus. Não é para a minha glória. Eu tenho o privilégio de pregar aqui nessa noite. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio, irmãos. Tem gente que, ministério. Irmãos, isso é um privilégio. Amém. É cansativo, é doloroso, tem as suas provações, tem, mas isso é um privilégio que Deus nos dá. Onde você queria estar? Cheio de dinheiro, mas dentro do boteco? Você queria estar onde? Cheio de dinheiro num prostíbulo? Cheio de dinheiro assistindo Netflix? Nós temos o privilégio de fazer o ministério que Deus nos entregou para a glória de Deus. Irmãos, isso é privilégio. É a lógica de João Batista, pastor Silas. Que ele cresça para que eu diminua. Irmão, no ministério a gente não é nada não. Pastor Silas, no dia que você achar que você está lendo muito, que você sabe muito, está entendendo, irmão? A gente não sabe nada. Aí eu vou virar um bondinho. Vai virar um bondinho. Ele soltou uma última agora, acho que o pastor Júlio que me mandou. Não foi, pastor Júlio? O que ele falou lá, gente? Que Jesus Teologia liberal. Irmãos, é muito claro o movimento. É muito claro o movimento. Eu sempre achei o Gondim um homem em crise. Porque o Gondim, primeiro que ele não é calvinista, mas quando ele fez uma palestra, eu tinha em 2010, ele fez uma palestra lá no Isabela Henriques, eu estava lá presente. E aí ele fala que a teologia é um quadro e tudo mais, que você puxa e vai desfiando. Eu fui lá. E
teologia calvinista, reformada, né? Então é um movimento, irmãos. Você tira a soberania de Deus, você tira um Deus presente atuando na história. Não, Deus criou e deixou aí. A Deus dará. Né? Virou repartição pública, a casa da mãe Joana. Não, Deus está presente, é soberano na nossa história. Deus está presente nos milagres. Retira Deus dos milagres. Só jet ski, né? Ele fala que Jesus planado, ele lá jet ski. Parece brincadeira, né, irmãos? Mas é uma mente brilhante, a mente deixou. É porque Satanás é mais inteligente que ele esqueceu disso. Satanás enganou Adão e Eva sem pecado. Quanto mais um pecador miserável igual ele. Ah, pastor Ricardo, quando o diabo fica rindo. É de Redecibite, o diabo ri. Se o diabo enganou anjo, não foi um não, foi um terço dos anjos, quanto mais pastor que fez teologia. Engana, irmãos. Por isso que tem que ter espiritualidade, tem que ter poder, pastor Silas. Tem que ter teologia. Eu amo a teologia. Tem um tanto de igreja aí que faz sai falando tanto de bobeira e dá lugar para o diabo por falta de teologia. Mas, irmãos, teologia não pode ocupar o lugar da presença de Deus. Tem que ter Deus, o Espírito Santo, irmãos cheios de Deus, para repreender. Aí eles ficam só aqui no campo teológico. Irmãos, do Novo Testamento ainda, falando desse conceito de glória de Deus, o mesmo evangelista João, capítulo 12, versículo 27 ao 28, ele fala, Jesus, nas palavras de Jesus ainda na oração do Getsemane, que direi eu desta hora? Salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora, glorifica o teu nome. Irmãos, o sofrimento ministerial, Beto, o sofrimento ministerial é para a glória de Deus. Jesus ia ser esmagado, amassado, e aí a ideia de Getsemane, né? Que é onde se prensa ali a flor e sai o perfume. O momento que você é amassado, esmagado, é que exala o melhor perfume para Deus. Tem anjos e demônios olhando você sendo esmagado, meu irmão. Anjos e demônios, os santos do passado estão olhando o seu testemunho. E aí você está chorando, você está gemendo, mas Deus está sendo glorificado. Creia nisso. Jesus está sendo esmagado pelo meu e o seu pecado, mas está sendo, Deus Pai está sendo glorificado. Às vezes a gente esquece, o sofrimento é tanto, pastor Silas, que a gente esquece, mas Deus está sendo glorificado. Irmãos, e para finalizar essa parte do ensino, há uma promessa escatológica, pastor Silas. Há uma promessa escatológica em Hebreu, em Abacuque 2,14, que a terra se encherá da glória do conhecimento de Deus. Há uma promessa, olha que coisa linda, Beto. O conceito de glória é do início ao fim da Bíblia. Nós fomos criados para a glória de Deus. E no último dia, essa terra será cheia da glória do conhecimento dos atributos de Deus. É por isso que vai brilhar, resplandecer de uma forma tremenda, porque Deus estará lá conosco. Amém? Irmãos, vamos abrir em Daniel 3,28. Mateus, por que você trouxe Deus? Por que você não ficou só no ensino? Eu tentei pregar no ensino, pastor Silas. Porque Deus colocou de uma forma muito veemente no meu coração o texto de Daniel. E eu queria compartilhar com os irmãos. Eu encontrei para compartilhar com os irmãos. Daniel capítulo 3,28. É o Misael, Ananias e Azarias. Tiveram o nome mudado. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Irmãos, o texto é conhecido de todos. Que texto maravilhoso! No capítulo 2 por capítulo 3, pastor Silvio, só lembrando o que é o capítulo 2, irmãos. Capítulo 2, Daniel interpreta o sonho do rei. O rei não falou o sonho. E aí eles vão orar, Daniel vai lá junto com Misael, Ananias e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles juntam os quatro e vão orar. E Deus revela para Daniel o sonho. E Daniel leva o sonho, revela o sonho. Nabucodonosor fica espantado, fala assim, Deus é com esse rapaz. E honra Daniel. E Daniel fala assim, honra também os meus amigos. E aí ele dá postos no governo para os seus amigos. E aí os estudiosos, pastor Silas, vão dizer que se transcorreram de mais ou menos uns 20 anos, do capítulo 2 para o capítulo 3. 20 anos se passaram. E irmãos, 20 anos é muito tempo.
20 anos tem gente que muda em 6 meses, imagina 20 anos. 20 anos eu nem sei como que estava sendo o nome dessa turma aqui. E o texto vai dizer que numa tentativa de unificação política, pastor Silas, a Babilônia tinha a seguinte característica: conquistava o povo, pegava seus deuses e levava para a Babilônia junto com o povo. Mas há uma tentativa política aqui, os estudiosos vão dizer, Beto, de unificar o povo numa única religião, num único Deus. Tinha os demais deuses, sim, mas tem um Deus principal. E assim como o faraó antigo fazia, ele está encarnado o quê? Na pessoa do rei Nabucodonosor. E aí se faz uma imagem de Nabucodonosor de 30 metros por 3 de largura. Provavelmente não era ouro, porque toda de ouro, né? A era provavelmente deveria ser coberta de ouro, e quando o sol batia, resplandecia naquela imagem, um trem de doido, do tamanho do prédiozinho, né? Então uma grande estátua, para que toda a nação idolatrasse aquela estátua quando se trocassem trombetas. E aí eles fizeram uma festa de inauguração, eles fizeram uma festa de consagração, e agora a gente já está no capítulo 3, né? A narrativa da fornalha. E nessa festa foram chamados os sátrapas, que eram os príncipes, né? E aí chamaram os governadores, que provavelmente eram comandantes ou governadores mesmo, no sentido literal da palavra, abaixo dos sátrapas, príncipes. E foram chamados os prefeitos, os juízes, e aí no texto vamos utilizar vários termos aí, né? Que era gente, trazendo para os nossos dias de hoje, gente, o que era? Era o pessoal do executivo, judiciário, legislativo, a elite governamental, só gente da alta, gente que comandava. Mas no capítulo 2, no meio dessa gente que comandava, entrou 3, na verdade 4, né? Mas o texto vai falar de 3, a gente não sabe onde está Daniel. Mas 3 entrou no meio dessa turma, e eles estão lá. E aí quando tocam uma trombeta, o que eles têm que fazer? Se prostrar com o rosto em terra e adorar a estátua do Nabucodonosor. Meus irmãos, esses jovens nós sabemos que são jovens do povo de Deus. Eles não se dobram perante a estátua. Eles não entram na de Nabucodonosor. E, irmãos, nesse momento, quem que aparece? Os oportunistas, né? Sempre tem oportunista, você já viu? Aquele dedo duro. O dedo duro, ele, nossa, os 3 vão morrer e eu vou ganhar uma promoção do Nabucodonosor. Deixa eu correr lá. E alguns caldeus se reuniram e correram para o rei Nabucodonosor. Ó, aqueles 3 lá que você colocou no governo 20 anos atrás, são insubordinados, estão desobedecendo. Irmãos, politicamente falando, realmente eram insubordinados, estavam desobedecendo, não tinha como se desculpar. Na lei dos homens eles eram culpados, mas na lei de Deus, Deus provê o livramento. Amém? Então eu queria fazer algumas considerações, pastor Silas, nesse texto. Todos sabem, né? Que eles são levados ali à fornalha, eles não se dobram, e Deus dá um livramento dentro da fornalha para eles. Esse é um desfecho da história, os irmãos já conhecem. Mas eu queria fazer algumas considerações, pastor Silas, dentro desse conceito de glória de Deus, né? Porque o que eu li aqui, irmãos, é o rei, um dos homens mais poderosos da terra, glorificando a Deus. O texto que eu li, versículo 28. Disse Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O anjo dele livrou esses rapazes, esses homens, né? Então, irmãos, é um ímpio, o homem mais poderoso da terra, dando glória a Deus. Eu quero fazer algumas considerações para esse milagre, pastor Silas, desse homem reconhecer que Deus era na vida deles. Primeiro ponto, irmãos: o diabo tenta destruir a nossa fé. Através do que? Da tentação. Ele nos tenta para destruir a nossa fé. Satanás está o tempo todo nos tentando para destruir a nossa fé. Em contrapartida, nós temos Deus que nos prova para desenvolver a nossa fé. De um lado, Satanás quer destruir a sua fé, quer te fazer desacreditar, quer te fazer um incrédulo. Do outro lado tem Deus trazendo a prova para desenvolver a sua fé, a perseverança nas palavras de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Segunda consideração, pastor Silas: o verbo adorar no texto é utilizado 10 vezes. Irmão, Satanás é muito astuto, irmão Raimundo. Satanás é astuto, Beto. Porque Satanás, ele fala assim: não, é só política, tem nada a ver com igreja, não, é política. Não, isso aqui é para unificar a nação, rei Nabucodonosor. Vamos fazer estátua,
Porque se a pessoa pensa que eu sou Deus, não vai atacar, não vai falar mal do Senhor, porque é uma divindade. A mesma ideia lá do faraó. Mas o que está por trás são demônios enganadores. Não é só política, não. Não é só governo, posição, cargo, emprego, posição política, não, Beto. Porque eles podiam falar, rapaz, a gente vai perder nossa boquinha aqui, a gente está tão bem aqui na Babilônia, a gente está ganhando tão bem, Daniel conseguiu, são 20 anos a gente prosperando, a gente está com casa, a gente está com um cavalo bonito, a carruagem bonita, esposa bonita, menino bonito, a gente vai largar tudo isso, Beto. É só dobrar o joelho, cara, o que tem? Tem nada a ver, isso é política. Não é, meus irmãos, o que está por trás é culto a demônios. E nós temos que ter esse discernimento, porque Satanás faz isso o tempo todo. Satanás se camufla. Não é só na política, é no streaming, é naquilo que você vê, é no seu entretenimento, é na música que você ouve, irmãos. Satanás é astuto. Tem até louvor, pastor Silas. Eles começaram a tocar pífanos e trombetas e não sei o que. O texto vai dizendo que eles vão cantando para mexer com as emoções. E a música mexe com a gente. Tem música, Beto, que te levanta. Tem música que te bota prostrado. Né? Quando eu era menino, às vezes eu botava aquela música lá no... Escandaliza não, o Legião Urbana. E você vai e tal. E aquele tempo vai te... Sabe? Na época eu tinha terminado com a namoradinha, pastor Silas. Guilherme não sabe o que é namorada, não quer? A gente ligava o Legião e ligava o Tchan. Tinha namoradinha, aí tive uma discussão lá com a namoradinha. E o Legião... E aquele trem vai te... Sabe? A música tem esse poder. O Hitler, os grandes generais tocavam muito tambor. Vamos conquistar, vamos matar, arranca a cabeça dele. E a música mexe com o nosso interior. E Satanás, ele vai se utilizando desses artifícios. Ele está na política, ele está na música. É Satanás que está por trás, é uma artimanha do diabo. Para tirar a vida desses judeus. Não é para tirar a vida, é para fazer eles dobrarem o joelho, é para fazer eles negarem a fé, para destruir a fé deles. Mas irmãos, Deus transforma maldição em bênção. Aquilo que Satanás usou para destruir a fé, Deus vai utilizar para desenvolver a fé desses homens. Era para matar, era para destruir, é para exterminar, mas Deus vai levantar estes homens com mais poder, com mais autoridade, com mais ousadia. Amém, irmãos? Amém. Terceira consideração. Terceira consideração. Não havia garantias do livramento, pastor Silas. Irmãos, sabe quem que dá garantia? Sabe quem está lá sempre disponível? Demônio. Se eu fizer um trabalho na Umbanda, no Candomblé, é só você levar a cachaça, pagar direitinho lá pro Espírito, que ele vai trabalhando a seu favor. Vai lá, faz a oferenda, não esquece dele, que depois ele cobra. Vai lá, vai na esquina, mata a galinha, bota a farofa, coloca a cachaça, bota o charuto. É só você fazer direitinho que ele vai te atender. Ele tem compromisso, não. Ele quer saber se vai atrapalhar a sua vida, se isso é bom, se é ruim para você, não. Ele paga direitinho. Você quer a bênção? Vai dar uma cubaria que você vai conseguir. Agora, igreja, Deus não é isso, irmãos. Aí vem para cá que sua vida vai ser transformada. A estátua do Nabucodonosor estava lá a hora que quiser. Se acordar às 3 da manhã, a estátua estava lá, fazia oferenda e provavelmente o demônio ia atender. Mas com Misael, Ananias e Azarias não era assim. É obedecer mesmo sabendo que a gente pode morrer. A Deus vai livrar? O texto vai dizer, não sabemos se Deus vai livrar Nabucodonosor. Mas uma coisa nós sabemos, nós não vamos dobrar o joelho para você, camarada. É somente a Deus. Se ele vai livrar ou não, não importa. Mateus, misericórdia, pregação, irmãos, os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 36 ao 39, vai dizer que muitos sofreram zombaria. Outros, pastor Silas, açoites. Deus não livrou do açoite, não. Teve outros que foram acorrentados, outros foram para a prisão, outros foram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, provavelmente o profeta Isaías, que nós estamos falando, segundo a tradição judaica, cerrados ao meio. Irmãos, teve gente que Deus não livrou de ser cerrado, o serrote passou no camarada. E aí? Outros foram mortos a fio de espada. Paulo perdeu a cabeça, cortou a cabeça do Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Afligidos, maltratados. Não há garantia que haverá o livramento, mas nós somos fiéis. Não
dar a bênção, que Deus vai te dar a vitória, mas nós seremos fiéis. Deus pode nos livrar na cultura dos outros, mas se não livrar, nós continuaremos fiéis perante a Deus, porque é tudo para a glória de Deus. Irmãos, não é para a minha bênção, não é para a minha vitória, não é para a minha empresa, não é para a minha família, não é para a glória de Deus. Isso aqui é passageiro, Beto. Isso aqui é passageiro. Passa ligeiro, irmãos, é um sopro na nossa vida. Irmãos, foi outro dia que você tinha 15 anos, você estava na paquerinha do colégio. Foi outro dia que você estava indo para o colégio, pulando o muro do colégio, né? Para quem aprontava. Foi outro dia que você estava pegando a cola lá do colega e rindo. Foi outro dia que você deu uma ovada na cabeça do seu amigo lá do colégio, que era aniversário dele. Passou! Passou! Passou ligeiro ou não passou? Isso aqui é passageiro, mas o peso para a glória de Deus é eterno. Aquilo que as momentâneas provações vão redundar em glória eterna. Não importa se você vai ser queimado, não importa se você vai ser cerrado, não importa se vão te prender, não importa se vão passar espada em você, se vão te maltratar, se vão te dar açoite, se você vai ser motivo de zombaria, não importa. O nosso sofrimento é para a glória de Deus. A última consideração, irmãos, que eu quero fazer: o que estava em jogo? O que estava em jogo? É só dobrar o joelho? Não é só dobrar o joelho, não é só política. O que está em jogo, irmãos, é o que eles representavam. O que está em jogo não é a aprovação que você está passando. O que está em jogo é quem é você, quem está te olhando. Irmão, você já viu aí um carro? Um tanto de pecinha no carro. Se você tirar um fusívelzinho, às vezes o carro para. Às vezes é um fusívelzinho, você acha que ninguém está te vendo, mas você é necessário. Não envergonhe o nome de Deus. Você está sendo motivo de zombaria, de açoite, estão querendo te botar na fornalha, mas fica firme. Esse carro precisa do fusível. Esse carro precisa do contatinho, fiozinho tal, que passa lá para ligar o carro. Tem gente te olhando, tem gente que para caminhar precisa do seu testemunho. Esses homens aqui eram só 3 judeus, mas eles estavam no governo. Todos os judeus exilados estavam olhando para o testemunho deles. Se esses homens falham, a nação já foi conquistada, eles já são cativos, já é motivo de zombaria, o Deus de Israel não livrou. Mas esses homens permaneceram firmes, pastor Silas. O nome de Deus foi glorificado perante daquela nação. Israel era escravo aqui, irmãos. Mas Deus falou assim: opa, eu coloquei eles aqui, eu continuo soberano, eu continuo na frente desse povo. A Bíblia diz: Sadraque, Mesaque, Abidinego, Misael e Azarias estão nas minhas mãos. Meu irmão, você pode ir para a fornalha, mas não negue o nome de Deus. Tem muita coisa em jogo. Amém?